Para a torcida do Flamengo, ele é o melhor goleiro do Brasil. Com certeza um dos melhores ele é, mas também é certo que se trata de um dos jogadores mais polêmicos da atual geração do futebol brasileiro. Estamos falando, claro, do Bruno. Obrigado, Bruno, pela presença. Sempre bom estar contando com você aqui no programa. Bruno, vamos começar falando do seu passado, né? Antes de virar profissional. Você chegou no Flamengo em 2006, né? Isso. Mas antes disso, você teve uma passagem pequena pelo Corinthians, foi revelado pelo Atlético Mineiro. Conta um pouco da sua trajetória até chegar no Flamengo. Então, boa noite, David. É um prazer estar aqui com vocês, né? Cara, eu acho que o começo da minha história lá no Atlético Mineiro não foi tão fácil assim. Apenas com 21 anos, tive a chance de sair de uma segunda divisão, né? E de me tornar um goleiro, de ir para a primeira divisão, que é um clube de elite, que era o Corinthians na época. Cheguei no Corinthians num momento de turbulência, onde o clube havia briga entre a MSI com o Corinthians, né? E eu era jogador contratado da MSI. E a ordem, né, no caso do Leão, era afastar todos os jogadores da MSI. Então, coisas de clube, política, eu acabei saindo e caindo de paraquedas no Flamengo, onde estou há 4 anos e estou muito feliz. Você nem chegou a jogar no Corinthians, né? Corinthians só de passagem, fiquei um mês me preparando, né, se preparando para a estreia, e essa estreia nunca aconteceu. Então, já que não aconteceu, o jogador de futebol é o seguinte: não deu certo no lugar, tem que procurar novos ares, né? Foi onde eu cheguei ao Flamengo. E no Flamengo você já está há 4 anos, chegou em 2006. Cheguei em 2006, né? E estamos aí. E nesse tempo todo, quais foram os seus momentos mais marcantes, os positivos, negativos? Bom, para o atleta, né, com certeza o momento que marca mais é quando se faz história. Quando se faz história é quando se conquista título, né? Aí o cara fica marcado para sempre. Então, com certeza, o primeiro campeonato, o primeiro título, né, é onde que é o momento mais assim, feliz da vida. E o momento mais triste, né, com certeza, foi a eliminação para o América do México. Isso aí, não só o Bruno, mas todo o torcedor do Flamengo, né, com certeza sentiu muito. E rolam boatos que você pensou em se naturalizar português para jogar a Copa do Mundo, é verdade isso? Pois é, como, né, desde das categorias de base, por exemplo, eu não tive a oportunidade de chegar à seleção sub-20, sub-16, sub-17, nenhuma categoria. Então, como eu nunca tive a oportunidade de ir à seleção brasileira, apareceu essa oportunidade de disputar uma Copa do Mundo pela seleção portuguesa. E o Carlos Queiroz, né, que é o treinador, ele fez de tudo para poder fazer essa possível transferência, né? Então, tentamos fazer o passaporte, mas não deu certo, porque se fosse a minha bisavó, aí estava tudo certo. Mas como era minha bisavó, tataravó, né, não teve jeito. E no caso você ia para o Benfica, né? No caso ia para o Benfica, eu ficaria lá um tempo para se adaptar e seria convocado pelo Carlos Queiroz. Uhum. E falando um pouco agora da sua relação com a torcida do Flamengo, como é que você vê? Ora amor, ora ódio, como é que você analisa assim pra gente? Olha, eu me identifico com a torcida do Flamengo, né? Uma hora a torcida é uma maravilha, né? Chamam de melhor goleiro do melhor Brasil. Goleiro do Brasil e outra hora é o Bruno, mas eu entendo isso, porque é paixão. A torcida é carente às vezes, porque está acostumado a ver um time lá atrás, um time vencedor. E quando se a gente tem uma sequência de vitórias, eles acham que é sempre mais. E quando não acontece, é sempre menos. Então é amor, é ódio, é a torcida do Flamengo, né? À toa que é uma nação. Então a gente tem que respeitar isso. Só que igual eu falei, eu não sou um cara verdadeiro também. Cada jogador reage de uma forma. Eu tenho hora que eu reajo assim de forma diferente. Eu vou chegar perto do cara e vou falar assim, olha, eu acho isso e acabou, é aquilo ali que eu acho, entendeu? Então, às vezes, as pessoas interpretam muito mal o que eu falo, mas às vezes eu dou o meu motivo, eu entendo isso. Uhum. Eu sei quando eu erro, isso é a hora de pedir desculpa, porque, na minha opinião, a maior virtude de um homem é quando reconhece o erro. E quando eu erro, eu assumo. E você está falando aí de polêmica. O Bruno é um jogador polêmico, um homem polêmico, os dois ou nenhum dos dois? Sou um cara verdadeiro.
A verdade tem que ser dita. Tem que ser na cara da pessoa. Se a pessoa não gostar, só lamento. Tá certo. E o que houve naquele caso com o Petkovic, naquele jogo do Chile contra a Universidade Católica? Tiveram boatos de que vocês trocaram agressões, vocês se desentenderam. O que houve naquele episódio? Você vai para um jogo onde o cara teve uma noite infeliz, né? E, poxa, e tinha seus problemas pessoais, e leva esses problemas pessoais para dentro de campo, e é onde dentro de campo o cara começa a fazer corpo mole, eu não aceito isso. Então eu cheguei e cobrei dele do jeito que eu cobraria do Adriano, do Wagner Love, do Kleberson e etc. Para mim não tem isso. E eu senti no momento de cobrar do Pet. E ele entendeu. Né? Lógico que, poxa, isso aí lá atrás, isso era normal. Hoje as coisas mudaram, né, cara? Evoluíram bastante. Então, eu cheguei pro Pet, conversei com ele. Você como capitão do time? Como capitão do time, cobrei ele que tinha que cobrar. E ele entendeu. Só que as pessoas, infelizmente, da forma que eu cheguei nele, talvez não era a forma adequada naquele momento, mas ele entendeu. Hoje a minha relação com o Pet, por exemplo, é tranquilo. Chegaram a fazer uma história de quadrinhos num jornal falando que vocês tinham se agredido, tinham trocado soco? Não tem nada disso. Teve nada não, disso. teve nada disso. Tudo na palavra. Né? As pessoas aumentam. Infelizmente, no Flamengo, igual eu falei, o Flamengo é o seguinte, as pessoas, o que você faz, as pessoas vão além daquilo ali, vão além da verdade. Eles não procuram saber se foi verdade, se foi mentira, eles querem colocar porque na verdade a imprensa faz o que quer. Então eles colocam aquilo lá e acabou.